Oiê, gente, como prometido, vou ler as histórias mais vergonhosas de você, socorro, então vamos lá. A primeira história é da Juliana, já que ela foi a primeira a comentar falando nisso, obrigada a todos que comentaram no meu vídeo. Continuando a história da Juliana, ela conta que uma vez tinha uns valentão chatos que estavam enchendo o saco dela. Aí o amigo dela, que segundo a Juliana ele era mais forte, ele defendeu ela dos valentão. E ele disse para eles saírem que ele era namorado dela, só que eles não eram namorados, ele só falou isso para espantar os cara, eu acho. Aí os valentão não acreditaram nisso e mandaram os dois se beijarem. Se eles fossem namorados de verdade, o cara não pensou nem duas vezes e fez isso. No dia seguinte todo mundo já sabia. Como todo mundo sabe, proibido namorar na escola, e a diretora chamou os dois para a sala dela, e ela meio que deu um sermão nos dois. Depois disso o amigo da Juliana ficou falando que ela gostou, e essa foi a história mais vergonhosa da Juliana. Na minha opinião, esse menino gostava da Juliana e fez isso de propósito, então foi isso. Vamos para a próxima história. A próxima história é a da Daiane, e ela falou que uma vez ela estava no mercado com a mãe dela, o pai dela, e a avó dela. Ela tinha ido para um lado com a mãe dela, e o pai dela foi para o outro lado com a avó da querida. Só que aí elas se perderam do pai dela e da avó dela, aí a mãe dela começou a sair gritando pelo mercado atrás dos dois ao invés de só ligar para eles. Aí a mãe dela saiu correndo, e ela também saiu correndo atrás da mãe dela, e elas quase derrubaram uma pilha de panetones. Enquanto isso tinha um monte de gente encarando elas e a menina rindo igual uma doida. Super seria, eu estou rindo muito aqui escrevendo, véi. Agora a próxima história é a da Daiane de novo. Adorei, então vamos logo. Dessa vez a história dela foi no shopping, e ela tava com o irmão dela. O irmão dela lançou um desafio para quem falar o nome da mãe deles, mas alto ganha, aí todo mundo ficou olhando para eles, achando os dois estranhos, mas isso inveja, ok? E eles ficaram berrando lá. Essa história da Daiane, ela disse que não sabe se vergonhoso, mas ela achou vergonhoso. E sério, eu também achei, não hate, mas eu ia ficar morrendo de vergonha também. Ela disse que estava na sala de aula e a professora estava passando, mas não tinha espaço, porque tinha um monte de gente na porta, aí sem querer a professora empurrou a menina. E a pior coisa que pudesse acontecer aconteceu, porque a menina caiu em cima de um menino que ela já gostou antigamente e ela caiu nos ombros dele, como se fosse beijar ele sem querer. Vamos para outra história se der tempo de editar, porque o celular já está descarregando, infelizmente, véi. A próxima história é desse menino cinza Carvalho, e ele pediu para não mostrar a foto dele, então eu não mostrei. Ele falou que uma vez estava conversando com o chat Gore e pesou o clima. Isso já me ocorreu porque eu fiquei falando pro chat, que já sabia que ele tem um plano contra o mundo, meu Deus. Agora a próxima história é a do Miguel Arseno, acho que é assim que fala, e ele falou que uma vez ele estava usando o banheiro, e ele esqueceu que tinha visita, então ele esqueceu de fechar a porta também, aí quando a visita abriu a porta, aconteceu um desastre, que já me ocorreu também, que horror. Agora essa história do Georginho do Grau, amei o nome, e essa pessoa disse que uma vez a mãe dela ou dele tinha jogado sem querer um balde de água no pai dessa querida pessoa, aí o cara levou tanto na brincadeira, que ele jogou um balde de água na mãe dela, ou dele de novo, e ainda jogou um ovo na cabeça da mulher, e jogou um balde de água na pessoa que trouxe essa história para nós. Não estou tacando hate, que eu adorei essa história super engraçada. Obrigada, moça, que tu já começou me chamando de diva. Muito obrigado a todos vocês divos. E essa história, ela tava na escola, aí apareceu uma menina que parecia a amiga dela, e ela tava sentada aí, a menina tava virada ali no canto dela, e ela disse, amiga, e quando ela se virou, não era a amiga dela, era outra pessoa aleatória, e ela ficou morrendo de vergonha, que saiu correndo. Super apoio você sair correndo para evitar passar problemão. Gente, não está aparecendo, mas eu curti o comentário da Eduarda,
então bora lá para a história dela, ok? A Eduarda tinha soluçado sala toda, e todos olharam para ela, como se ela tivesse cometido um crime, e tem outra história dela, que ela disse que quando bateu o sinal para ir no recreio, ela foi a primeira, e quando ela saiu da sala, ela escorregou na frente da escola, e temos que lembrar que o tênis da Eduarda era escorregadio. E um menino foi lá e perguntou se ela estava bem, e ela começou a rir de si mesma do nada véi. E outra que foi no recreio de novo, e que ela e a turma dela tava em cima da porta literalmente. Aí quando alguém abriu a porta, todo mundo caiu em cima de todo mundo formando uma fila, e gente, eu achei a turma dela, e ela bem doidinho sem zoeira. A próxima história ia da Soar da Suoia, eu também adoro a Suoia véi. Então ela tava nas cum sem fazer nada, e ela teve a brilhante ideia de ir na frente da lousa, quando a professora saiu. E ela inventou de dizer que a professora tinha um caso com o de educação física, e eu acho que sem querer ela falou alto, e a professora já estava voltando, e ela escutou tudo mesmo, e ela chegou na sala com uma cara de raiva, e a Sophie saiu correndo igual o Sonic para a carteira dela. E a professora gritou assim: seria o Sophie que eu tenho um caso com o professor de educação física, agora vai lá ter um caso com a diretora, e a menina com raiva quase ia chamando a professora de sei lá, ó, que foi para a diretoria, a professora ligou para a mãe dela, e ela se ferrou, e foi expulsa da escola. Agora essa história ia da Marcela Vitória, e ela disse que estava entrando na escola quando escorregou e todos ficaram olhando e uns rindo. Esse um clássico me lembra uma vez que eu quase quebrei o meu braço, com a minha amiga a gente estava andando, e nos escorregou, e caiu em cima do concreto. Depois uns adolescentes ficaram tudo rindo de nós para depois eu ter só ralado o meu joelho, e quase terminando quebrado o meu braço e o da minha amiga. Enfim, estou falando mais da minha história do que da história da menina, e dando a minha opinião, e muito vergonhoso, sério, esse um clássico que todo mundo tem pavor. Vou terminar por aqui, falta bem pouco mesmo, mas o celular está quase descarregando, e se eu continuar editando o celular, vai descarregar, e não vai ter vídeo para vocês. Tchau, bye bye.